Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, vocês sabem que a página Quero Iluminar, ela tá invadindo o YouTube também, né? Mas, como eu falo pra vocês, a gente não nasce sabendo. Então tenham muita paciência, porque eu ainda não sei editar. Tô meio atrapalhada. Tô meia? Não, tô total atrapalhada. Mas vamos que vamos. Os vídeos vão ser sem edição por enquanto, mas uma hora a gente começa a editar, né? E aí, a gente não nasce sabendo. E o que vocês têm mais me perguntado na página Quero Iluminar? As pessoas que estão virando agora amigo da palavra. E quem tá virando amigo da palavra quer saber como que eu... Primeira pergunta que me fazem. Paty, como que você estuda a Bíblia? Bom, primeiro, que como eu já falei, eu estudei em colégio de freiras. Então, eu estudava a Bíblia diretamente na Bíblia, sem nenhum recurso. Ó, eu não tinha esse recurso de YouTube, eu não tinha esse recurso de tutorial, não tinha esse recurso de livro Beabá da Bíblia e outros livros que depois eu vou contando para vocês. Não tinha uma Bíblia como essa que tem os Salmos e o Novo Testamento da Paulinas, que tem todas as explicações embaixo. Não tive essas facilidades, mas você que está se tornando agora um amigo da palavra vai ter tudo isso de facilidade. Olha que bênção, né? Então, eu tô aqui para ajudar vocês nisso. Então, vamos lá, respondendo primeiramente como eu faço o meu estudo da Bíblia. Eu comecei a estudar a Bíblia com 7 anos de idade. Eu tinha aula com religiosos, freis e freiras. Então, foi assim que eu comecei a estudar a Bíblia. Depois eu fiquei um tempo, né, gente, adolescência, a gente às vezes fica um pouco distante de querer saber de estudar de teologia. Mas como Deus sempre me puxa para perto dele, aí ao mundo dá voltas e eu fui me apaixonando cada vez mais, porque o próprio catecismo da Igreja Católica diz que a gente só pode defender e amar o que a gente conhece. Então eu fui me voltando mais para esse lado de fé, esse lado mais espiritual e tentando entender mais. E ainda virei amiga da palavra, então nesse mês da Bíblia do ano de 2017 vai ficar marcado na minha história aí, ser amiga, mais do que amiga da palavra, também amiga da Paulinas, tanto da editora, tanto da Comep, tanto das irmãs. Então foi um mês diferente, um mês da Bíblia diferente, e por isso eu tô aqui para dar umas dicas para vocês de como começar a ser amigo da palavra. Vocês sabem que no meu Facebook, o facebook.com/vivendo para iluminar, a página Quero Iluminar, né, que também tá no Twitter e no Instagram, @Quero Iluminar, ela desde o início de 2017, ela tem um plano de leitura. O que é esse plano de leitura? É uma sugestão para se ler na ordem que tá ali cronológica, né, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Mas há outras formas de ler a Bíblia. Tanto que ano que vem a gente vai fazer diferente, a gente não vai começar nessa sequência. Essa sequência sugerida é ler 4 capítulos por dia. E aí você vai lendo a Bíblia aí, tirando aqueles 7 livros que não tem na Bíblia evangélica, dá para ler em um ano. Porém, na verdade, a gente precisa de 3 anos para ler a Bíblia. É, gente, são 3 anos. Então, vamos lá falar algumas questões aí. E aí eu vou deixar esse vídeo. Depois vocês vão mandando as perguntas de vocês e a gente vai respondendo mais perguntas ainda. A gente vai tirando as dúvidas de vocês, tá ok? Então, é preciso conhecer também a realidade em qual viveu o povo da Bíblia. Gente, e olha só, eu leio a Bíblia, né, desde os 7 anos de idade. Eu passei no ano de 2016 a pensar dessa forma, graças ao padre Antônio Henrique, que me deu essa dica. E aí eu tô repassando a dica, viu? E agradecendo, aproveito toda vez que eu falo, já agradeço também o padre Antônio Henrique por ter mudado a forma como eu leio a Bíblia. Porque quando a gente não entende que a época deles, né, a gente tá falando de uma geração aí de 2000 anos atrás. Então, quando a gente não entende a vida deles, a gente também não consegue compreender a Bíblia. Então, isso é muito importante, conhecer a realidade do povo da Bíblia, né? É aquela história da empatia, de se colocar no lugar, né? Se colocar no lugar dos personagens bíblicos. E lembrar que a Bíblia não... Tem gente que acha que a Bíblia, puf, caiu do céu, prontinha. E não foi assim não, gente. Ela nasceu das lutas e das alegrias, da esperança e da fé de um povo. A Bíblia, antes de ser escrita,
ela foi vivida. Algumas pessoas perguntam, mas então por que a Bíblia não tem continuação? Se a gente for parar para pensar, como São Francisco de Assis foi muito sábio em dizer, a nossa vida é um evangelho. Nós também fazemos parte da Bíblia, só que ela não é que ela continua sendo escrita, mas a nossa vida continua. Aí quem quiser ler em Êxodo, capítulo 3, versículo 7 ao 10, é uma boa reflexão. A gente precisa ter um olho sobre o texto da Bíblia e outro olho sobre a vida, ou seja, a gente sempre precisa comparar a Bíblia com a nossa vida. É dessa forma que ela vai nos trazer respostas, porque quando a gente faz uma oração, a gente fala com Deus, e a Bíblia é uma forma de Deus falar conosco, embora Deus também use outras formas. Deus é Deus, né? Ele é o Deus do impossível, então ele usa várias formas para falar conosco. A gente precisa entender e escutar o que Deus quer falar. Nesse momento de escutar o que Deus quer falar, a gente precisa pedir muito o dom do discernimento para saber o que vem da nossa imaginação, para saber o que vem de Deus, para saber o que é o inimigo perturbando, né? E então, só quem ama Deus e é próximo pode entender o que Deus fala na Bíblia. É muito importante também que a gente tenha uma vida de oração. Quanto mais vida de oração a gente tenha, mais fácil fica de compreender a Bíblia. Então, é importante não deixar de lado essa vida de oração. Tem orações específicas até que a gente pode fazer antes de ler a Bíblia, a gente pode fazer uma oração também, pedindo discernimento, pedindo que Deus fale conosco, pedindo que Deus nos dê o entendimento, a sabedoria, né? E a gente, depois que aprender tudo isso, a gente vai anunciar e denunciar aquilo que os nossos olhos viram, os ouvidos ouviram e o coração sentiu sobre a palavra de Deus. Lembrem sempre de Efésios capítulo 6, na armadura do cristão, que todos nós somos convidados a proclamar o evangelho. Só que proclamar o evangelho tem que ser com muita responsabilidade. Outra pergunta que me fazem, mas como que eu começo a proclamar o evangelho? Primeira coisa, conhecendo ele, tendo conhecimento. Não precisa ter pressa, né? Leiam quantas vezes for preciso, pesquisem, repesquisem, e aí quando tiver pronto, melhor do que falar besteira, né? Melhor do que mudar uma teologia aí, mudar alguma coisa, é melhor falar quando estiver seguro e sempre pedindo a inspiração do Espírito Santo, né? E eu, no caso, sempre peço, acredito que muitos de vocês pedem, alguns não gostam de pedir, a intercessão da mãezinha que eu tenho aqui comigo, representada por Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças e Nossa Senhora de Guadalupe. Usar a inteligência para meditar, estudar e buscar resposta nas nossas dúvidas também, né? Porque a Bíblia nos traz muitas respostas. Só com muita fé e oração para dar entendimento à Bíblia e vivê-la. Pedir ajuda ao Espírito Santo para entender o espírito da Bíblia. Não podemos fazer uma leitura ao pé da letra. Isso também a gente deve, eu sempre dou o exemplo de Mateus 11, que fala assim: o reino dos céus é dos violentos. Se você levar ao pé da letra, você vai sair aí por aí, tiro, porrada e bomba, e ainda vai dizer: tá na Bíblia. Não, não é por aí. Quando fala que o reino do céu é dos violentos, é porque é dos persistentes, tá? Então, por isso que é importante também ter cuidado para não ler muito ao pé da letra, para interpretar. A interpretação é fundamental na leitura da Bíblia. Porque a letra mata e o Espírito vivifica, como adverte São Paulo na segunda carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 6. E aí a gente pega tudo isso, né? Pensando já em tudo isso, já é uma forma de ler a Bíblia. Aí algumas curiosidades sobre a Bíblia. Quem teve a ideia de dividir a Bíblia em capítulo foi Estevão Langton, arcebispo de Cantuária, professor da Universidade de Paris, em 1214 depois de Cristo. No ano de 1551, Robert, redator e editor em Paris, fez a experiência dividindo o Novo Testamento de língua grega em versículos. Teodoro de Beza gostou da ideia e no ano de 1565 dividiu
toda a Bíblia em versículos. Porque, na verdade, a Bíblia, a gente fala Bíblia, mas ela não é um único livro, ela é uma coletânea, né? A palavra em grego, já a Bíblia, já significa livros. Então, a Bíblia é uma coletânea de livros. Eles fizeram isso por 2 motivos: facilitar as citações dos textos bíblicos e encontrar rapidamente os textos citados. Lembrando que a Bíblia não veio do céu encardenada, né, bonitinha aí com a capinha, que hoje em dia tem até capinha rosa, capinha vermelha, capinha azul, capinha de tudo que é cor, né? Tem com zíper, sem zíper, enfim. Lembrando que ela não veio assim. Ela era escrita em pedras, ela era escrita em pergaminhos, teve que juntar tudo isso. A gente também precisa lembrar que provavelmente muita coisa se perdeu com o tempo, né? Então, algumas coisas é o que eu digo, a gente vai ter eternidade para ficar perguntando, né? Tem umas dúvidas que a gente tem algumas dúvidas que eu falo assim: lá na eternidade eu vou ter muito tempo para perguntar para Jesus, para perguntar para Maria, para perguntar para todos os apóstolos como foi. E aí tem coisas... E aí como que a gente encontra na Bíblia os capítulos e os versículos? Tem muita gente que tem dificuldade, viu? E isso não é vergonhoso, porque a gente vai aprendendo. É o que eu tô falando, ninguém nasce sabendo. Eu não nasci sabendo fazer vídeo no YouTube. Então vamos que vamos. Na citação é o capítulo, é o número que vem antes da vírgula, e o versículo é o número que vem depois da vírgula, indicando onde começa e onde termina. Exemplo: Gênesis 11,1-9. Isso significa que você deve procurar o livro de Gênesis, no capítulo 11, o versículo 1 ao 9. Na Bíblia, o capítulo é escrito em algarismo grande e o versículo é um algarismo pequeno. Repare também que há abreviaturas, por exemplo, Gênesis é GN, né? Vou contar uma coisa aqui que eu sempre faço confusão, vocês já devem ter percebido. Capítulo de João é JO e o capítulo de Jó é JO com acento, né? Mas às vezes eu confundo, porque eu vejo JA lá e já sempre acho que é João, mas não, tem que saber essa divisão. Tem, né, a sigla de Jó, que Jó já é uma sigla, e tem a sigla Jô, né, de João. Aquele que gosta, eu sempre falo, João é aquele que nos dias de era de redes sociais é aquele que escreveria textões, né? Porque os evangelhos deles são os maiores. E aí a Bíblia ela foi traduzida pela primeira vez para o latim por São Jerônimo, que a gente celebra São Jerônimo que dia? Dia 30 de setembro. E daí se originou o mês da Bíblia em setembro, por causa de São Jerônimo. Ela era conhecida como Vulgata, do latim a divulgada. Isso aconteceu por volta do ano 400 depois de Cristo, a pedido do Papa Damaso. Na verdade, a primeira tradução da Bíblia, ela foi do hebraico dos judeus para o grego, conhecida como tradução do LXX 70, muito usada na época de Jesus nas comunidades. Mas, para falar a verdade, uma das primeiras traduções, na verdade, assim, Jesus, Maria, né, e a comunidade deles falavam aramaico, e a Bíblia foi escrita em grego. Então, assim, tudo que foi pregado por Jesus foi pregado numa língua, mas no escrito foi escrito em outra. Então, já a primeira tradução é essa, né, do oral para o escrito. É uma das coisas que eu gosto muito de entender, são os idiomas. São 3 idiomas: grego, aramaico e hebraico. Então, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Então, a gente também precisa entender como são esses idiomas, né? Aí, a Bíblia era em pedaços de papel vegetal, em rolos de pergaminho, couro de animal, papiro, especiais de papel vegetal, ou seja, em folhas, né? Então, tudo isso teve que ser organizado. O Novo Testamento é igual para todas as religiões. Todas as Bíblias, o Novo Testamento é igual. Já o Antigo Testamento, na edição católica, tem 7 livros a mais. Esses livros são Tobias, Judite, primeiro e segundo livro de Macabeus, Sabedoria, Eclesiásticos, Baruque, que são da tradução grega. Eu particularmente amo Sabedoria e Eclesiástico. Ainda mais aquele capítulo 3 de Eclesiástico que diz: há tempo para tudo. É uma das minhas partes favoritas.
Então, e o povo, dizem assim, né, que o povo aumenta, mas não inventa. A Bíblia, antes de ser escrita, ela foi vivida. E isso foi passado de geração para geração. Como é que se passava essas tradições, né? Os avós contavam para os netos, os pais contavam para os filhos, porque ela foi vivida, toda essa história foi vivida e depois ela foi escrita. Esse período durou aproximadamente 900 anos e a gente chama de tradução oral, porque a tradição não era passada. Hoje em dia a tradição passou para nós escrita, porém naquela época ela era passada verbalmente, né? Mas todo mundo tem uma história dessa, né? Por exemplo, a minha história de amor e devoção a Nossa Senhora Aparecida foi uma coisa da minha avó passar para mim de forma informal, né? A Bíblia começou a ser escrita durante o reino de Salomão, por volta do ano 950 a.C. Lembre que Salomão é Antigo Testamento. Davi, Moisés, Salomão, eles vêm antes de Cristo. Hoje, por respeito à cultura judaica, alguns preferem chamar o Antigo Testamento de Primeiro Testamento, mas nós católicos chamamos ele de Antigo Testamento. Ele ficou pronto por volta do ano 50 a.C. e o Novo Testamento no final do século I. Portanto, essa tradição escrita, que agora a gente chama de tradição escrita, ela durou, como eu falei para vocês, 900 anos para ser feita, né? E aí, a gente vai ver agora a divisão da Bíblia. Como que ela é dividida? Bom, já falei para vocês que ela é dividida em Antigo e Novo Testamento. A abreviação do Antigo Testamento é AT, de Novo Testamento é NT. No Antigo Testamento, contém os livros que narram a história do povo da Bíblia e foram escritos antes de Cristo. Correspondem à primeira aliança. A gente tem que lembrar que o Antigo e o Novo Testamento são alianças formadas entre a humanidade e Deus. Já no Novo Testamento, a abreviatura é NT. Contém os livros que narram a vida de Jesus e das primeiras comunidades cristãs. Conta a história do novo povo de Deus e foram escritos depois de Cristo. Correspondem à segunda etapa, ou seja, a nova aliança que é em Maria e em Jesus. Se o pecado entrou por Adão e Eva, a salvação entra por Jesus e Maria. A palavra Bíblia vem da língua grega e indica o conjunto de muitos livros. De fato, a Bíblia é uma biblioteca de 73 livros de épocas, autores e estilos. Que eles, né, é diferente. Aí, vamos lá a divisão dessa biblioteca. Vamos conhecer essa biblioteca. Vamos começar pelo Antigo Testamento, onde ela tem Pentateuco. Você já ouviu essa palavra? O Pentateuco significa os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. É uma palavra grega que significa 5 livros. São 5 livros. Esses 5 livros contêm a lei da primeira aliança. Elas também são chamadas de Torá. Torá, que é uma palavra hebraica, significa lei. Em Lucas, já no Novo Testamento, no capítulo 24, versículo 44, Jesus chama de lei de Moisés. Acredita-se que esses 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, porém não inteiramente por Moisés, porque relata a morte de Moisés e não teria como Moisés escrever a sua morte. Então, provavelmente alguém próximo a Moisés também, mas não há uma confirmação que esses livros foram escritos por Moisés. Mas tudo indica que sim, esses livros são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, né? Em Gênesis, a abreviação é GN. A origem significa a origem. O povo faz suas reflexões sobre perguntas existenciais, perguntas que a gente faz até hoje. Quem somos? Por que estamos nesse mundo? Por que existe maldade? Onde está Deus? Reflete também sobre as origens do povo, como o povo de Deus, a partir da consciência que eles têm do Deus, que é fiel e caminha com eles. Em Êxodo,
EX, toda vez que você vê EX, Êxodo significa saída. Reflete sobre a saída do povo hebreu do Egito, sobre a liderança de Moisés, também junto com Arão e Miriam. Levítico, LV, levita, significa levita. Traz reflexões e leis referentes ao culto, a serviços do culto, os levitas e as obrigações dos sacerdotes do povo da Bíblia. Em Números, NM, significa lista. Esse livro começa tanto o número dos habitantes de Israel, faz um recenseamento. Vocês lembram, né, também que essa parte do recenseamento também depois vai acontecer quando Jesus nasce. Naquela época precisava fazer esse recenseamento. José e Maria foram até lá e no caminho, né, Maria não achou uma hospedaria e aí ela deu à luz na gruta. E encerrando aí os 5 livros Deuteronômio. É esse que comprova que não foi tudo escrito por Moisés, porque Deuteronômios 34 relata a morte de Moisés, não teria como ele escrever. A abreviação dele é TD e chama Segunda Lei. Traz reflexões sobre a releitura da lei e sua nova proclamação. Faz um convite a uma vida de conversão e penitência. Então, esse convite se estende a nós até hoje. Fala da morte de Moisés, que por isso que é o que eu falei para vocês, né? Não tem como dizer que foi tudo escrito por Moisés. Aí depois vem os livros históricos. Quem são os livros históricos? O livro de Jó, os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Livro da Sabedoria e Eclesiástico. Esses 16 livros históricos narram a história da formação do povo da Bíblia, com a vida nova, nome, lutas e a fé de seus heróis do próprio povo. Em nossa Bíblia, continuamos a examinar as diferentes estantes e guardar na memória o nome dos livros. Depois vem os livros Sapiências. Esses livros são 7. Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Osias, Joel, Amós, Abadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Esses são... peraí, eu já li aqui os 7 livros e li já também os 18 livros proféticos, né? Já li todos para vocês, porque a gente vai falar dos livros proféticos e dos sapiciais. São 7 livros, os sapienciais, ou seja, vamos facilitar essa palavra que eu tenho dificuldade em falar, significa sabedoria. Nestes livros encontramos reflexões e expressões de sabedoria, poesias, cantos, orações, hinos, provérbios, no quais o povo registra seus sentimentos, expressa sua sabedoria, porque da onde vem a sabedoria? Ela não vem só dos livros, a gente aprende com a vida também, né? Então a gente precisa entender que há vários tipos de sabedoria. Tem gente que aprende na vida, aprende na prática, e tem gente que aprende com a cara enfiada nos livros. Eu gosto de misturar as duas coisas, aprender com a vida e aprender com os livros. Eu acho que é de grande valor quando a gente soma a prática com a teoria. E os livros proféticos, que eu já até falei os nomes para vocês, são 16. Esses livros trazem mensagens, a ação e alguns dados sobre a vida dos profetas. Entre eles estão outros 3 livros, da Lamentações, de Baruque, e uma marca profética, e Daniel, e um cunho apocalíptico. Já no Novo Testamento, nascem as comunidades. Os apóstolos e discípulos não tinham gravador, filmadora, celulares, Snapchat, Instagram, transmissão ao vivo, canal no YouTube, não tinha nada disso. Então, para gravar as palavras e os gestos de Jesus, que Jesus não deixou nada escrito, mas a gente sabe que Jesus sabia escrever, porque naquela passagem que ele ficou pensando, né, o que ele ia falar na hora que a mulher ia ser apedrejada, ele sentou no chão e estava escrevendo. A gente não sabe o que ele escreveu, mas Jesus sabia sim escrever.
Mas Jesus não deixou nada escrito para nós. Não existe nenhuma passagem bíblica que foi. Tem gente que acha que a Bíblia inteira foi escrita por Jesus. Não foi, gente. A Bíblia foi inspirada por Deus e pelo Espírito Santo, e a Bíblia conta também a vida de Jesus. Mas escrever mesmo, pegar lá o pergaminho, não foi uma ação da Santíssima Trindade. Então, os apóstolos foram transmitindo primeiro através da palavra, de cartas e bilhetes, o que Jesus ensinou. E eles davam conselho como continuar a missão, né? Porque se eles não deixassem isso para as outras gerações, teria acabado tudo isso. E olha, já chegou até nós estamos dando continuidade aí, né? Dando continuidade ao ministério de Paulo, de Pedro, de Mateus, de tantos evangelistas, de tantos apóstolos. Estamos dando continuidade, essa é a nossa missão, passar de geração em geração e não deixar que o cristianismo, que é tão atacado, se acabe. Então, tinha os bilhetes e davam conselhos. Como continuar a missão. Mais tarde, as comunidades começaram e aqui e acolá, né, começaram a escrever as pregações, eles ouviam as pregações de Jesus e anotavam, né, porque se fosse no dia de hoje, a gente ia pegar um celular, fazer a transmissão ao vivo, gravar um pedacinho no Insta Story, né, mas naquela época gravar pro YouTube, mas naquela época não dava, tinha que pegar realmente a pregação e escrever. Aí começou a chamar essa parte de evangelho. Não podemos esquecer que Paulo foi o primeiro a escrever, embora Paulo não é considerado um evangelista, né? Porque são 4, né, os evangelistas: Marcos, Mateus, Lucas e João. Paulo, ele escreveu cartas, mas Paulo foi o primeiro. A Bíblia, a gente acha que ela tá na ordem cronológica. Esquece, ela não tá na ordem cronológica. Ela tem uma ordem aí que não é. Então, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Evangelho é uma palavra da língua grega que significa boa nova, boa notícia. Os evangelhos, portanto, trazem aquilo que as diferentes comunidades aguardavam e refletiam sobre Jesus, a boa nova salvação que Deus iria enviar, seus ensinamentos e suas atitudes. Assim, temos 4 narrativas diferentes. Mateus, Marcos e Lucas também são chamados de evangelhos sinóticos. Aí vai falar aqui que é sinóticos. É uma palavra que significa que são semelhantes. Eles escreviam de forma muito parecida, os textos deles são muito parecidos e isso traz confirmações. Porque colocados em colunas paralelas, pode perceber muita semelhança entre eles. Por exemplo, quer ver semelhança? Vou dar uma dica. Marcos capítulo 3, versículo 1 ao 4, é semelhante a Mateus 12, versículo 9 ao 14, que é semelhante a Lucas 14, do versículo 1 ao 6. Já João, que é aquele que em tempo de rede social ele escreve muito textão, é diferente, ele já escreve de uma forma totalmente diferente. Os outros 3 escreviam bem parecidos. Já o Atos dos Apóstolos, esse livro narra, sobretudo, a reflexão de Lucas sobre os apóstolos. Mais especificamente, ele fala mais de Pedro e de Paulo. Descreve também um pouco da organização e da dificuldade de alguma das primeiras comunidades cristãs. Reflete isso como um olhar de Deus. É assim que Atos está muito presente a ação do Espírito Santo. Ele é a força, a alegria profunda dos apóstolos e da comunidade. Já as cartas, continuar olhando na Bíblia como cada carta, né, ela é. Paulo, hoje os estudos contribuem a Paulo 7 cartas, são elas: as cartas aos Romanos, a primeira e a segunda carta de Coríntios, Gálatas, Filipenses, primeira Tessalonicenses e Filemon. As cartas aos Efésios, Colossenses, a segunda carta de Tessalonicenses pertencem aos discípulos de Paulo, ou seja,
Ah, vocês sabem, né, que Paulo é aquele que perseguiu os cristãos, depois ele virou cristão, morreu professando a sua fé, mas teve pessoas que deram continuidade a ele. Então, aí tem cartas que não foi ele que escreveu, mas foram pessoas, discípulos dele que escreveram, que são essas cartas aqui. Nessas cartas encontramos um pouco da vida do apóstolo, sua pregação, seu trabalho, sua missão. Problemas e orientações nas organizações das comunidades. As cartas de Paulo são mais antigas que os evangelhos. O primeiro escrito do Novo Testamento é a primeira carta aos Tessalonicenses. Paulo morreu entre os anos de 64 e 68 depois de Cristo, antes que fosse escrito o primeiro evangelho de Marcos. A carta chamadas pastorais, pois se dirigem a líderes, ou seja, pastores, padres, sacerdotes das comunidades. São a primeira e a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. As cartas chamadas católicas, porque não se dirigem nem a uma comunidade, nem a um líder, mas toda a igreja, porque a palavra católica, ela significa universal, né? Tanto que no mundo inteiro, até em lugares que o cristianismo, o catolicismo é perseguido, pode ter certeza que há uma igreja católica. A igreja católica, ela está no mundo inteiro, de ocidente a oriente. E aí são as cartas de Tiago, Judas e as duas cartas de Pedro e as 3 de João. Tá vendo como João gostava de escrever? Ele escreveu um evangelho e ainda escreveu 3 cartas. A carta aos Hebreus, a gente fala que só Deus sabe quem escreveu. O autor é totalmente desconhecido. Provavelmente foi escrita por um judeu, como a forma que foi escrita. A carta de Hebreus, ela é muito rica em Antigo Testamento. Apesar dela estar no Novo Testamento, ela faz um resumo do Antigo Testamento. Eu acho isso sensacional. Lá na página Vivendo para Quero Iluminar, facebook.com/Vivendo para Iluminar, tem um vídeo que eu só falo da carta de Hebreus. Aliás, tem vários vídeos, né, que eu falo de várias cartas, que eu falo dos evangelhos. Procurem, pesquisem lá, que vocês vai ajudar aí, vocês que estão começando agora aí a ser amigo da palavra. Então, essa carta só Deus sabe quem fez, mas ela é uma carta que tem muito a nos ensinar, porque ela também fala. O Apocalipse, que tem gente que tem medo de ler o Apocalipse, para com isso, gente. Precisa ter medo, não. É um livro que reflete sobre a presença de Jesus na história e na vida da comunidade em tempo de perseguição. Jesus é o Senhor e dono da história. A palavra Apocalipse é da língua grega e significa tirar o véu, a revelação. É a revelação de Jesus das comunidades que esperam na nova vida de Deus. O Apocalipse é o último livro da Bíblia. E ele também fala da batalha final, por isso que tem algumas pessoas que têm medo. Ele que comprova que Maria se tornou rainha do céu, né? Então, que Maria pisa a cabeça da serpente. Ele que comprova por que Maria é um personagem, né? Uma personagem muito importante. Vocês sabiam que Maria é a única personagem mulher que está em 2 livros sagrados? Ela está na Bíblia e ela está no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Algumas pessoas perguntam se o Alcorão é a Bíblia. Não, gente, são livros sagrados, porém são não sei se eu posso dizer filosofias. São diferentes, são livros de fé, são livros que são sagrados, que tem que ser muito respeitado, mas eles têm suas grandes diferenças. Mas Maria, ela está nos 2 livros, ela é a única mulher que está em 2 livros sagrados. Então, por enquanto é isso. Essa é a parte 1 de dicas de como você compreender um pouco, entender agora. Na verdade, esse livro é entender o que é a Bíblia, porque se você não entende o que é a Bíblia, como que você vai ler, né? Como que você vai começar a ler? Então, espero que vocês tenham gostado. Vão mandando aí, realmente vocês me enchem de perguntas. Na medida do possível, eu vou respondendo para vocês. Esse mês de setembro, a gente já tá no meio dele. É o mês dedicado à Bíblia, então a página Quero Iluminar falou muito de Bíblia, em parceria com a Paulinas. Entrem lá na página da Paulinas, dá sua avaliação.
quarta-feira no mês de setembro. Agora a gente só tem mais uma quarta-feira. É o nosso terço da tarde com a minha participação, mas a Paulinas vai dar continuidade a esse terço lindo, maravilhoso. Mas eu estou lá, né, representando os leigos aí no mês de setembro. Então, espero vocês quarta-feira às 15 horas pra gente estar rezando, eu, a Luciana, e lembrando que as irmãs paulinas, elas imprimem todas as intenções de vocês e elas ficam lá no silêncio também em oração conosco. Então, fiquem todos com Deus e a gente vai se falando pelo Facebook, Instagram, Twitter e agora também invadindo aí o YouTube, né? Sejam todos um amigo da palavra, tenham paciência comigo, assim como vocês estão aprendendo a ler a Bíblia, eu estou aprendendo a lidar com esse mundinho do YouTube. Até mais, gente. Deus ilumine.